Olá, estamos aqui na aula 2 da disciplina de Gerência e Qualidade de Software e na aula de hoje a gente vai ver qualidade do produto de software. Então, a gente viu na aula anterior o que é qualidade do produto. Então, a definição da qualidade que a gente viu fala que qualidade é o grau em que o sistema, componente ou processo atende aos requisitos esperados e às expectativas e necessidades do cliente e do usuário. Então, tem dois fatores aí que a gente tem que considerar. Mas esses fatores são sempre o grau. Então, é o grau que eu vou atender a isso. Então, como que eu meço esse grau? Como que eu defino esse grau? Como que eu avalio esse grau? Então, além disso, como que eu especifico isso? Então, eu vou desenvolver um software, eu preciso especificar esses graus que eu quero. E como que eu vou fazer isso daí? O que eu tenho que considerar? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem na engenharia de software e, para isso, existem alguns modelos que vão ajudar a gente a fazer isso. Então, a gente vai precisar considerar um modelo de qualidade. E existem vários modelos de qualidade. O que esses modelos definem? Eles definem as características de qualidade que o software tem que ter e eles também vão ajudar a gente a medir isso daí de alguma certa forma. E existem vários modelos. Alguns modelos conhecidos são o modelo do Boehm, do McCall, e o que a gente vai ver nessa aula é a família de normas da ISO 25000, que é um conjunto de normas que envolve também a definição de um modelo de qualidade. Para que serve isso? Qual que é a utilidade desse modelo? Então, ele vai ajudar a gente a especificar requisitos. Um grande uso disso é ajudar a especificar requisitos. Mas, além disso, esse modelo também ajuda a gente a medir a qualidade de um produto de software e medir algumas outras coisas que a gente vai ver nessa aula. Então, a norma 25000, a família de normas 25000, ela trata dos requisitos de avaliação da qualidade do produto de software. Então, é uma norma ISO, é uma norma bastante famosa, é uma evolução de algumas normas que a gente tinha anteriormente. Então, tinha a norma 9126, que era bastante utilizada antes de aparecer a 25000. Ela foi agrupada junto com algumas outras normas, com a 14598. Elas foram juntadas e formou-se esse modelo, que hoje é bastante considerado. Então, a norma 25000, a família 25000, ela tem 5 divisões. Cada divisão tem várias normas sendo consideradas aqui, então não é uma norma só, cada divisão tem várias edições. E a parte inicial é a parte 25000 e pouco, os números só mudam o finalzinho aqui. Ele define os modelos, os conceitos e os termos são comuns. Então, essa parte é mais para definição. O modelo de qualidade tem um conjunto de normas também, que é a 25010, 11, 12, que trata do modelo de qualidade. Aí sim discute os modelos de qualidade, a gente vai ver que tem 3 modelos de qualidade, então ela vai definir esses 3 modelos. E existe também uma outra parte da norma, uma outra divisão da norma, que trata da medição da qualidade. Isso aqui é bastante interessante, que vai dizer como que a gente pode medir. Então, quais são as métricas que a gente pode considerar, algumas sugestões de métricas, algumas ideias de métricas que a gente pode considerar para fazer a medição. E tem a parte do requisito de qualidade, que ajuda a gente a especificar a qualidade, especificar o que a gente espera de um produto de software. E tem a parte de avaliação, que aí são requisitos, recomendações para a gente conseguir avaliar a qualidade de um produto de software. Então, são essas 5 divisões. O que a gente vai centrar na aula de hoje é no modelo de qualidade. A gente vai discutir um pouquinho a medição da qualidade, mas a gente não vai entrar nessas outras questões da norma, da família de normas. E como que essas normas estão divididas? Então, como que a gente organiza o conhecimento da qualidade de software? Quais são as características e como que eu meço essas características? Então, você tem uma hierarquia. Então, a hierarquia é formada por características, subcaracterísticas, propriedades de qualidade e o que a gente vai medir é a parte de baixo. Então, a medição é feita pelas propriedades da qualidade. Então, as propriedades são esses elementos aqui mais embaixo. Isso é o que a gente mede. Em cima deles tem as subcaracterísticas. Então, você pega uma subcaracterística, ela pode ter várias propriedades que eu consigo medir de alguma forma. E as subcaracterísticas são organizadas em características. Então, uma característica pode ter várias subcaracterísticas e cada subcaracterística pode ter várias propriedades que a gente vai medir. E o interessante também é que, às vezes, a propriedade
pode ser reaproveitada para outras subcaracterísticas. E as propriedades, um exemplo de propriedade é linha de código, precisão de um cálculo. Então, você tem várias informações que a gente consegue medir durante o desenvolvimento de software ou no próprio software. Então, essas informações que a gente vai medir e, de alguma forma, a gente vai relacionar a uma subcaracterística. Então, linha de código, precisão, tempo de garantia, ou seja, tem coisas que não são necessariamente do software, mas algo decidido pelo negócio, como preço também, mas também tem outras informações que os desenvolvedores de software, conseguem medir e definir. E as características e subcaracterísticas consideram graus. Então, a definição de qualidade é sobre graus. A gente trata de grau que os requisitos são atendidos e as necessidades são atendidas. Então, esse grau, como que a gente avalia? Através das propriedades. As propriedades que vão dar o valor para esse grau que a gente considera. Então, o modelo de qualidade, ele é dividido em 3 partes. Você tem a qualidade do produto, tem a qualidade em uso e tem a qualidade qualidade de dados. Então, a qualidade do produto é algo que nós, desenvolvedores, conseguimos medir. É uma qualidade do produto em si. Então, isso daí não está considerando muito bem o usuário, o ambiente de uso do usuário. É algo que a gente pega o produto, analisa ele e consegue tirar algumas informações. Então, consegue medir algumas coisas. Quando a gente quer... Bom, em geral, a gente precisa colocar isso no ambiente. Então, você pega o seu produto de software, pega o seu software, ele vai ser usado por alguém em um determinado contexto. Então, quando esse alguém pega o produto e usa no contexto, tem outras características que são relevantes para ele. E essas características são tratadas pela qualidade em uso. Então, a qualidade do produto acaba sendo uma estimativa dessa qualidade em uso, porque a gente não sabe de antemão quais são todos os ambientes, quais são todos os contextos que as pessoas vão usar o produto que a gente está definindo, muitas vezes. Então, a qualidade em uso é a qualidade mais interessante, porque considera o usuário. E a qualidade em uso, ela vai depender do contexto e vai depender de outros detalhes ali do uso. Então, quais são as características do usuário, qual que é o hardware que a gente está considerando, qual que é o ambiente, então qual que é a iluminação, se é muito barulhento, se a tela é pequena, grande, e questões sociais também. Então, tudo isso, de alguma forma, é considerado na qualidade em uso. E tem uma outra parte do modelo, uma outra visão de qualidade que o modelo da 25000 considera, que é a qualidade de dados. Então, aí é uma questão de dados, a gente não vai ver nessa disciplina a qualidade em dados, mas a norma também trata disso, que é bastante importante para quem trabalha com processamento de informações. E como que funciona esse modelo? Então, esse modelo tem a qualidade do processo, que influencia a qualidade do produto, e você tem a qualidade em uso. Então, a qualidade do processo ela vai influenciar a qualidade do produto, e a qualidade do produto você tem propriedades internas e propriedades externas que vão te dar os graus para avaliar a qualidade do produto. As propriedades internas, elas são coisas que o desenvolvedor consegue medir, mas elas são internas ao produto. Elas não são visíveis para o usuário. Então, é alguma coisa interna, como, por exemplo, detalhes do código, quantidade de linha de código, então, questões de modelo que você pode até ter usado durante a produção do software, não precisa ser algo só do produto, mas pode ser do processo também que foi desenvolvido, que o produto foi desenvolvido. E você tem também as propriedades externas, essas sim são visíveis pelos usuários. Então, as propriedades externas, os usuários conseguem enxergar e, claro, as propriedades internas influenciam as propriedades externas. E as propriedades externas dependem disso daqui. Então, isso daqui é a qualidade do produto. E aí você tem a qualidade em uso, que influencia e depende, bom, a qualidade do produto influencia a qualidade em uso. Então, a qualidade em uso é aquela questão do ambiente. Então, do ambiente, do usuário. Então, a qualidade em uso vai depender do contexto de uso. Então, você pode ter pessoas diferentes que enxergam o software de uma forma diferente, a qualidade desse software de uma forma diferente, dependendo do seu contexto de uso. E daí a gente tem as formas de medir a qualidade em uso, que a gente vai ver daqui a pouco.
Então, sobre o modelo de qualidade do produto, ele é dividido em 8 características. Você tem as características, adequação funcional, eficiência de execução, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade. E aí você tem as subcaracterísticas. Então, a adequação funcional ela trata do quanto o produto provê funções que cumprem as necessidades especificadas pelos stakeholders. A eficiência da execução, que é outra característica, trata do desempenho relativo à quantidade de recursos. Esses recursos não necessariamente são simplesmente o processador, mas você também tem memória, questão de rede, quanto você está usando de rede. Esses são os recursos que a eficiência de execução considera. Tem também a compatibilidade, que é o quanto o produto pode compartilhar informação e recurso com outros produtos. Uma outra característica é a usabilidade, essa daí é bastante famosa. E o quanto é fácil usar o produto. E o interessante é vocês notarem que tem várias subcaracterísticas. Então, a usabilidade é uma característica mais geral, você tem as várias subcaracterísticas que tratam da usabilidade. Tem também a outra característica, é a confiabilidade, que é o quanto o produto executa as suas funções nas condições especificadas e no tempo adequado. Outra característica bastante famosa é a segurança, que trata do quanto as informações são protegidas. Então, segurança aqui é no ponto de vista de security, é de quanto algo é difícil de ser... Bom, é quanto está protegida a informação. A gente vai ver que segurança, no sentido de safety, é tratada pela qualidade em uso. A outra característica é manutenibilidade, que é algo bastante importante para quem vai fazer a manutenção do software, que é o quanto é fácil modificar esse produto. Então, quanto vai ser fácil manter ele depois. E a última característica é a portabilidade, que é o quanto é fácil colocar esse produto em um outro ambiente. Então, você pode ter vários ambientes que você quer colocar o produto e o quanto vai ser fácil ou difícil você consegue avaliar pelas propriedades de qualidade aplicadas às subcaracterísticas da portabilidade. Então, como exemplos de subcaracterísticas, a gente pode considerar a compatibilidade, tem a coexistência e a interoperabilidade. A coexistência trata do quanto o software consegue compartilhar o ambiente. Então, você tem alguns softwares, como por exemplo antivírus, que tem uma dificuldade muito grande de coexistir com outros antivírus e coexistir com outros softwares. Então, você tem aí graus de coexistência que podem variar dependendo do produto. Você pode precisar ter um pouco mais de coexistência ou, às vezes, você tem que aceitar que tem menos coexistência. Uma outra subcaracterística interessante é a apreensibilidade, que é da usabilidade. E é o quanto é fácil de aprender um determinado produto. Então, você tem vários graus. Você pega, por exemplo, um console é fácil, é muito difícil de aprender, mas depois que você aprendeu, pode ser muito fácil de operar, que é outra característica, que é a operacionalidade. E, por fim, só para falar mais uma subcaracterística, como exemplo, é a modificabilidade lá da manutenibilidade. Então, manutenibilidade, você tem várias subcaracterísticas, a modificabilidade é o quanto a mudança em uma parte vai afetar uma outra parte. Então, quanto é fácil fazer uma mudança sem afetar o resto. E um exemplo de problema de modificabilidade, um software que tem um baixo grau de modificabilidade, é algum software que o código é altamente acoplado. Se você tiver um problema de acoplamento, você vai ter uma modificabilidade bem difícil. O código é muito acoplado, tem muita dependência, mexeu num lugar, afeta outro. Então, além da qualidade do produto, a gente tem a qualidade em uso, que considera o contexto de execução e, claro, vai depender de cada stakeholder. E você tem essas 5 características. Então, a gente tem a característica de eficácia, que trata se os objetivos do usuário são atingidos de forma precisa e completa. Então, é o que o usuário, se o usuário consegue fazer de uma forma eficaz o que ele pretende fazer. E tem também a questão da eficiência. Então, a eficiência é o quanto ele consegue fazer rápido ou se ele demora muito para fazer o que ele tem que fazer. Tem também a satisfação, que é algo bastante subjetivo, depende de cada usuário, e é o quanto as necessidades do usuário são satisfeitas quando ele usa o produto. Tem também a questão da ausência de risco, que aí trata do quanto o produto mitiga potenciais riscos à integridade do usuário, ou seja, puxa, será que esse usuário não tem um problema de segurança física para a pessoa, vai causar algum problema físico com a pessoa? Então, aqui entra o safety.
como uma subcaracterística da ausência de risco. E, por fim, tem a cobertura de contexto, que trata o quanto o produto pode ser usado em situações diferentes. Então, tem vários contextos de uso e o quanto esse produto consegue usar esses vários contextos. Pode ser usado em vários desses contextos de uso. Então, como a gente viu na definição de qualidade, cada stakeholder tem um ponto de vista bastante diferente para cada uma dessas características e subcaracterísticas. Não é só uma questão do ambiente, mas é uma questão de ponto de vista. Então, a gente precisa considerar esses vários pontos de vista dos stakeholders na hora de considerar essas características e subcaracterísticas. Por exemplo, quando a gente pensa na apreensabilidade, que é a facilidade de aprender a usar o software, o quanto é fácil de aprender, o usuário ele quer que seja fácil de aprender o software. O provedor de conteúdo não é simplesmente o software, mas é a facilidade de conseguir prover o conteúdo. Ele não está preocupado com o ponto de vista do usuário, o usuário normal, ele está preocupado com o conteúdo que ele vai ter que colocar. E o mantenedor também tem uma questão de apreensabilidade, que é o quanto é fácil aprender a alterar o produto. Então, você tem vários pontos de vista que precisam ser considerados de alguma forma na hora de você definir as propriedades de qualidade e avaliar isso daí. E algo fundamental sobre essas características, não dá para tratar de tudo. Então, não dá para alguém chegar e falar, eu quero ter tudo, eu quero todas as características em seu grau mais alto possível. Isso não é factível, financeiramente, principalmente. Então, não faz sentido você chegar e falar, eu quero ter tudo, porque isso vai custar. Alguém vai ter que desenvolver e, acima de tudo, você vai ter que medir. Você vai ter que se preocupar durante o projeto do software, a implementação do software, em cada uma dessas características. E o custo acaba se tornando inviável. Então, a gente precisa priorizar, a gente precisa decidir o que é mais importante e, claro, ao fazer isso, a gente precisa especificar. A gente vai especificar essas informações e, durante o desenvolvimento de software, a gente vai ter que medir isso tudo, ver se a gente está atendendo às características que a gente priorizou e as propriedades, vai medir as propriedades que foram definidas. Então, para fazer a medição, a gente tem várias métricas. Você pega uma propriedade, você vai ter que medir de alguma forma. Como a gente viu na divisão da norma, existe uma divisão da norma especificamente para tratar da medição. E tem duas normas, a 25.022 e a 23, que tratam de como medir a qualidade em uso e como medir a qualidade do produto. Só como exemplo de como medir isso, na apreensabilidade, você pode medir, bom, você não consegue medir diretamente, é difícil medir quanto a pessoa aprendeu, mas você consegue ver, por exemplo, o tempo médio que um usuário demora para aprender a usar alguma funcionalidade. Então, quanto tempo ele demora para fazer alguma coisa, e a gente considera que isso daí é a facilidade de aprender. E tem também uma outra forma de medir, quantas tarefas o usuário consegue encontrar sem precisar da ajuda, sem precisar pedir para alguém ou sem precisar consultar um manual do produto. Então, como conclusão, existem diversas características e diversos pontos de vista que a gente tem que considerar. Então, qualidade de produto em uso e também tem a de dados, que a gente não tratou aqui. Mas é sempre importante a gente considerar o stakeholder que está sendo considerado aí nessa medição e, acima de tudo, questão de engenharia de software básica, a gente precisa especificar essas coisas. Você não pode simplesmente dizer que o software tem que ter alta usabilidade. O que significa isso? Como que eu posso medir isso? Como que eu vou avaliar isso? Não tem como. Então, quando a gente trabalha com qualidade do produto e qualidade em uso, medições disso daí, a gente precisa especificar claramente para conseguir medir depois e para conseguir dizer que a gente atendeu o que tinha definido. Isso é fundamental. E outro detalhe é que a qualidade ela precisa ser necessária e suficiente para o produto. Não exagere, não tente colocar mais do que precisa e, claro, se você colocar menos, você não vai atender às necessidades do cliente, dos stakeholders, e aí você não consegue atender a qualidade, não vai ter boa qualidade o produto. Então, essa foi a aula sobre qualidade do produto. Obrigado, nos vemos nas próximas aulas.
Tchau!